Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus pelo pão de cada dia que não tem faltado na nossa mesa. Uma coisa simples, corriqueira. No entanto, nós sabemos que todos os dias, milhares, milhões de pessoas não têm o seu sustento, pão de cada dia, que é uma coisa básica. E nós que temos, precisamos agradecer a Deus. Agradecemos também por mais uma oportunidade, por meio desta plataforma, a fim de que possamos, mais uma vez, transmitir a palavra do nosso Deus, anunciando o Evangelho das boas novas de Cristo. Por quê? Que nós precisamos urgentemente pregar o Evangelho? O Evangelho, ele é a verdade em essência, a verdade confiável, a verdade que precisa chegar a todas as pessoas. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos atravessando um momento na história da humanidade em que entra em evidência os fake news, notícias falsas, mentiras, enganos, tantas informações, mas que não merecem a confiança total. E é em meio a tudo isso que o Evangelho precisa chegar com evidência, com clareza. E nós, como mensageiros de Deus, temos o dever e o privilégio de sermos anunciadores desta verdade do Evangelho, em meio a tantas desinformações. Se faz necessário que os evangelistas consagrados ou natos exerçam seu papel no meio da sociedade, utilizando todos os canais possíveis, os meios possíveis, para levar a verdade do Evangelho à sociedade. Nada mais triste do que nós observarmos que as principais lideranças políticas, sociais e até certo ponto religiosas enganam as pessoas, enganam a população e a sociedade, mas o Evangelho, como ele tem a sua fonte originária em Deus, e é o Evangelho de Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, ele é a mais pura verdade que merece confiança. Porque
pregar o Evangelho? Porque ele serve de alerta. As pessoas esperam e depositam a sua confiança em homens e são decepcionadas, porque não acontecem as coisas no mundo atual como se espera. Porém, o Evangelho, como alerta, ele mostra os perigos que o mundo vem oferecendo para a existência humana. Todas as profecias, desde o Velho Testamento e todas as profecias que nós encontramos também, e principalmente no Novo Testamento, vem alertando a humanidade a respeito das intervenções divinas para o próprio bem da humanidade. Os alertas estão registrados nas Sagradas Escrituras como avisos, e esses alertas, eles vêm justamente como preventivos, uma vez que se a sociedade fizer a vontade de Deus, se enquadrar nos planos de Deus, as coisas piores podem ser evitadas. De forma que, como alerta, as profecias escatológicas são verdadeiras. Elas vão de ter o seu fiel cumprimento. E as profecias do Evangelho, elas servem de alerta para a igreja, avisos, sinais, evidências da mais pura verdade, a fim de que o povo de Deus, a Igreja de Cristo, fique apercebida, vigilante sobre o cronograma das realizações do Criador de todas as coisas. Por que pregar o Evangelho? Porque o Evangelho, ele é o caminho ideal para o ser humano. O poder do Evangelho, quando ele tem a sua eficácia na vida de uma pessoa, transforma o mais vil pecador em um ser humano justificado diante da justiça divina. Quando o Evangelho é recebido absolutamente, totalmente, na vida de uma pessoa, transforma um elemento nocivo da sociedade em um cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres, cumpridor das leis do seu país, além do mais, com a possibilidade real de ser um ser humano melhor, que vai fazer o bem, que vai, dentro do possível, acertar, corrigir os seus erros, tentar evitar as suas falhas, justamente porque, seguindo o caminho do Evangelho, o homem tem grande chance de ser
um cidadão de bem. Trazendo aqui mais um comentário do Novo Testamento para os nossos seguidores nas mídias sociais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 3, em que Paulo escreveu a seguinte mensagem: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Falamos ontem, no último comentário que nós fizemos aqui no nosso canal, a respeito dos versículos 1 e 2, que este texto se refere justamente ao dia do Senhor. E conforme aprendemos nos profetas veterotestamentários, o dia do Senhor é o dia do juízo de Deus. A Bíblia fala sobre o Deus de amor, bondade e misericórdia, mas a mesma Bíblia também fala de Deus como sendo um fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, assim diz o Evangelho. E tem mais: Deus é o juiz dos vivos e dos mortos, e ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar é justamente o que há de colher. Assim sendo, Deus, ele tem a sua paciência ilimitada, ele tem a sua misericórdia ilimitada, mas como alerta, ele avisa a humanidade sobre a sua justiça. E de acordo com a mensagem do Novo Testamento, nós aprendemos que Deus ele tem falado sobre o futuro. A melhor coisa que pode acontecer no futuro, e esse futuro pode ser hoje, esta semana, este mês, esse ano, não tem uma data, a melhor coisa, repito, que pode acontecer é a volta de Cristo para todos aqueles que estiverem fazendo e realizando a vontade de Deus. Assim sendo, todos estes irão participar do arrebatamento da igreja remida de Cristo, que ele comprou com seu precioso sangue. Mas depois do arrebatamento da igreja, o livro do Apocalipse fala sobre o surgimento de uma besta que surgiu do abismo. É a personificação ou a encarnação do diabo em uma personagem humana chamada o Anticristo, que irá reinar 7 anos sobre a terra. Mas na metade do governo do Anticristo, acontecerá justamente o começo do dia do Senhor, que o livro do Apocalipse chama de período, era da grande tribulação.
E o apóstolo, ele faz um alerta dentro desse texto sagrado com as seguintes palavras: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Evidentemente que na primeira metade do governo do anticristo, haverá uma aparente paz. Com a saída da igreja do planeta Terra, milhares, milhões, bilhões, trilhões de pessoas sendo arrebatadas instantaneamente, vai haver um caos mundial, um desespero total e absoluto em todo o planeta Terra. Com isso, as principais potências mundiais, os seus governantes, os seus representantes, as lideranças políticas, sociais, religiosas, estarão se unindo para a implantação de um governo mundial justamente para resolver os problemas causados pela saída repentina e instantânea de milhares, milhões e trilhões de pessoas do mundo. O caos vai ser grande. Imagine quantos carros estarão sendo dirigidos por remidos de Cristo e desaparecerão, então, muitos acidentes, aviões, máquinas, chefes de famílias. O caos vai ser terrível, avassalador. E a necessidade que as lideranças vai sentir de eleger um governante para todas as nações. E aí surge justamente essa personagem, o anticristo, uma personagem política, com o apoio, é claro, de liderança religiosa para orientar, com o apoio de lideranças políticas das principais potências mundiais. E aparentemente esse governo mundial vai proporcionar uma certa paz durante a metade ou a primeira metade do seu governo. E o Apocalipse fala justamente sobre isso, sobre o surgimento deste governo mundial com intenções sociais aparentemente boas, com intenções políticas aparentemente boas, mas a verdade última nos revela que tem como objetivo perseguir os judeus e perseguir os cristãos. As demais religiões do mundo não estão preocupadas com o surgimento do governo do anticristo, que terá como sistema político o comunismo e como sistema religioso o ecumenismo. Isso é dado por certo. De forma que haverá essa paz aparente, mas de repente, por isso que o texto fala, então lhe sobrevirá repentina destruição. Quando é que isso vai acontecer?
Durante os 3 anos e meio, o anticristo vai granjear, ganhar a confiança da população mundial, dos governantes, das nações, das lideranças políticas. Inclusive, o próprio Israel, de princípio, fará aliança com o governo do anticristo, com o comunismo e com o ecumenismo. E daí o anticristo, além de achar que é o homem mais poderoso do mundo politicamente, com a ajuda de um falso profeta que o induzirá a se colocar também como uma liderança religiosa. E aí o anticristo vai tender a procurar Israel para se assentar no trono. E no seu egoísmo, na sua prepotência, querer se assentar no lugar de Deus, querendo ser Deus. O anticristo tem a mesma característica, porque, repito, será a encarnação do diabo. E o diabo, quem conhece Lucifer, a história, sabe que nas mansões celestiais ele quis tomar o lugar de Deus, quis tomar o reino de Deus. Não vai ser diferente com o anticristo. E quando isso acontecer, a tentativa de se assentar no templo em Jerusalém, querendo ser Deus e tentando convencer os judeus que ele é o Messias, Israel não aceitará, romperá a aliança. Outras nações amigas de Israel romperá a aliança com o governo do anticristo, e os judeus e os cristãos, reconhecendo que a personagem política e até certo ponto religiosa do anticristo é um enganador, serão perseguidos, os cristãos e os judeus, de forma mais hostil que se possa imaginar. E esses clamarão a Deus, os servos de Cristo, os judeus também, e aí Deus começará o dia do Senhor com a grande tribulação. E quem quiser conhecer mais, é só ler o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo de número 19, e você vai entender os parâmetros do dia do Senhor, o que chamamos, ou o que chamam de grande tribulação. Os momentos cruciantes, tenebrosos, horrendos, que a humanidade terá que passar. É muito triste para aqueles que ficarem aqui na Terra e não participarem do arrebatamento da igreja. E Paulo termina esta mensagem com o seu conselho, porque havia dúvidas na igreja de Tessalônica quanto à vinda de Cristo e quanto ao dia do Senhor, que são coisas diferentes. No que diz respeito à manifestação do governo do anticristo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, nós vamos explicar como isto vai acontecer. Esse trecho de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, fala sobre o dia do Senhor.
é uma introdução ao livro do Apocalipse, concernente ao período truculento da grande tribulação. E veja o que Paulo termina dizendo no final desta mensagem para os seus filhos na fé, na igreja de Tessalônica, que queriam saber alguma coisa a respeito do dia do Senhor. Ele diz assim, vou ler todo o versículo. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Como as dores de parto aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Este alerta é a mais pura verdade. Por isso que nós fizemos a introdução do Evangelho como sendo a verdade e do Evangelho como sendo um alerta. Ninguém imagine que isso não vai acontecer. As narrativas dos jornais, dos meios de comunicação, da supervalorização da ciência em detrimento da fé cristã, tudo isso são narrativas para criar dúvidas a respeito do que brevemente vai acontecer. Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E depois da volta de Cristo, 3 anos e meio, vai efetivamente acontecer esses eventos escatológicos, futurísticos, que já estão previstos pelas profecias do Evangelho da Verdade. Há de acontecer e de modo nenhum escaparão. Os ricos, os grandes empresários, os latifundiários, os grandes cientistas, os poderosos da terra, todos aqueles que ocupam os cargos mais proeminentes desta nação e do mundo, terão que passar pelo amargor do castigo divino, da justiça de Deus, da ira de Deus, do furor de Deus. São muitos os movimentos, são muitas as forças, são muitas as interferências a fim de tentar mudar ou abafar estas verdades que serão, ao tempo determinado por Deus, postas em prática em recompensa da justiça divina aos ímpios, aos incrédulos, a todos aqueles que são ateus, porque existem uma grande quantidade da humanidade que são ateus práticos, não ateus confessos, mas ateus práticos. Simplesmente fazer parte de uma religião não significa dizer que você não é um ateu. O ateu prático é aquele que não vive as realidades do Evangelho. Simplesmente confessar que é um religioso, que é um cristão, não significa dizer que a pessoa não seja um ateu. O ateu prático é aquele que
vive a artificialidade na religião ou fora dela. Você pode fazer um cálculo rápido na cidade que você mora. Quanto por cento da sociedade vive, na verdade, na realidade, o cristianismo bíblico? Vive o Evangelho como sendo um caminho para o seu dia a dia? Poucos. De forma que o ateísmo está presente em todos os setores da sociedade e muitas vezes esse ateísmo se camufla com religiosidade. A palavra de Deus diz que aqueles que têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, porque são ateus práticos. Que você possa, com humildade, sinceridade, pensar, meditar nesta mensagem. Não estamos fazendo imposição a quem quer que seja, apenas o nosso trabalho é um trabalho de exposição das verdades bíblicas, anunciação do Evangelho para que as pessoas reflitam sobre a realidade. E receba o conselho, não da minha parte, mas do Espírito Santo de Deus, que usam os mensageiros do Evangelho para levar a palavra do Senhor aos corações. E assim sendo, nós solicitamos a você, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe as nossas matérias para que junto nós possamos levar as boas novas de Cristo a mais pessoas. Compartilhe nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp. Vamos juntos dar as mãos em fazer a mesma obra, que é anunciar o Evangelho de Cristo aos corações. E por fim, ative o sininho, você que já é membro aqui do nosso canal, inscrito no nosso canal, para que você possa receber novas notificações quando fizermos mais uma matéria, um comentário, uma pregação e uma publicação aqui na nossa plataforma. Visite as nossas mídias sociais, temos 8 páginas no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio, o nosso canal também no Twitter, Comentário Bíblico, o nosso blog, muito importante, estamos quase atingindo 1 milhão de leitores. E neste blog nós temos mais de 3.000 páginas já publicadas, comentário expositivo do Novo Testamento. Assim sendo, nós agradecemos a sua preciosa atenção e até o nosso próximo comentário.